Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Como é que tá o pai? Como é que tá a mãe? Como é que tá a tia? Como é que tá a avó? Tá todo mundo bem? Tá tudo certo. Então, gente, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como é que foi meu terceiro período cursando pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco. Então, roda a vinheta. Então, esse terceiro período foi um período, como eu falei, o segundo período dele já foi mais difícil, né? Porque eu tinha, além da faculdade, eu tive estágio, eu tive academia, né? E nesse período, além de tudo isso, além da minha vida social, minha vida amorosa, etc, etc, eu ainda tive um que a mais, que eu achei pouco, né? Mas tá fácil demais. O que é que eu vou fazer? Vou adiantar a cadeira. E inventei. E além disso, eu vou fazer trabalho voluntário. Vou participar de um projeto de extensão e vou fazer trabalho voluntário, né? Fique assim, tranquilo. E eu fiz isso, eu adiantei cadeira. Mas vou explicar o porquê. É o seguinte. Eu queria muito pagar uma cadeira que é Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais, ou seja, Libras. E daí eu fiquei louca quando eu soube que tinha Libras na grade curricular. E óbvio que tinha que ter Libras. Todo curso tem que ter Libras, tá? Porque, na verdade, Libras a gente tem que aprender desde de bebezinho, né? Desde criancinha. Porque é a segunda língua brasileira, tá, amigos? Então, é uma coisa muito importante. Aí, no segundo período, eu não consegui colocar por questão de tempo, porque eu ficava, ai, meu Deus, eu não tenho tempo, não sei o quê. Coitada, eu fui descobrir o que era ter tempo no terceiro período, amiga. Aí, eu resolvi, né, fazer isso. Aí, como ficou basicamente a minha organização? Eu estudava de manhã, as minhas cadeiras normais, e à noite eu fazia as cadeiras que eu estava adiantando. Então eu paguei essa cadeira de Libras, que é do sétimo período, porque eu tinha muita vontade. Aí eu olhei assim, fui olhando as outras cadeiras e fiz, eu tenho mais espaço, né? Eu tenho mais tempo à noite. Tenho alguns dias à noite livre. Por que não colocar mais uma cadeira? Ou duas, ou três, enfim. Aí eu fiz, vou fazer o teste com mais uma. Vou colocar mais uma, se eu gostar, ok. Aí eu coloquei outra cadeira, que é Sociologia e Educação Brasileira. Porque eu gosto de Sociologia, né? Como eu já falei em outros vídeos, que eu recomendo que vocês assistam o primeiro e o segundo vídeo, falando do primeiro e do segundo período na faculdade, porque daí da sequência vocês vão entender a história. Enfim, aí eu gosto né, de humanos e tal. Aí eu fiz, vou botar Sociologia e Educação, que eu acho que vai ser tranquilo, vou ver como é que é o professor, se eu achar que for ok, eu faço. Pronto, coloquei a cadeira. Eu não vou falar profundamente sobre elas, porque eu vou falar delas quando chegar o sétimo período. Porque como são cadeiras do sétimo período, eu vou falar quando for o vídeo do sétimo período. Nesse vídeo eu vou falar apenas das cadeiras que eu paguei esse período, tá? Bom, a primeira cadeira foi didática. E essa cadeira foi uma professora que deu o conteúdo pra gente. Basicamente, a gente tinha que ler um texto e debater em aula. Essa foi a avaliação. A gente tinha que ler o texto e debater em aula. E também teve umas questõezinhas que ela passou pra gente, mas essas questões a gente podia responder em casa. E muitas delas eram pessoal, sendo que você tinha que responder de forma pessoal, mas também se embasando nos conteúdos que a gente tinha visto, né, sobre didática na aula. Foi uma cadeira muito tranquila, porque a professora, ela é uma professora assim maravilhosa, tá? E ela fazia isso, ela fazia a gente ler e debater em sala de aula. Todas as aulas dela foi baseada assim, em debates. Então a gente debatia muito sobre várias questões e tipo, abriu muito a minha mente assim para várias questões também com esses debates. E a gente também tinha que apresentar um seminário sobre um determinado assunto, enfim, né? Obviamente sobre o assunto que a gente estava estudando. E a gente tinha que apresentar o seminário. E foi basicamente isso, toda a cadeira, tá? Toda a cadeira que eu paguei foi Fundamentos do Ensino da Língua Portuguesa 1. É uma cadeira que vai ter muitos termos, vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa densa. Porque a gente vai aprender como é que fazer como fazer outro ser humaninho entender as letrinhas, as regrinhas. E vocês têm noção a importância que é você fazer outro ser humano aprender a ler e escrever? Então, tipo, obviamente tinha muito conteúdo, tinha muitos termos novos que a gente tava vendo e tal. As formas avaliativas. Todo dia tinha atividades, mas nem todas as atividades valiam ponto. E a gente tinha que fazer uma resenha de todos os textos que a gente lia. A gente tinha que fazer uma resenha e entregar, porque essas resenhas valiam ponto também.
A presença da gente valia ponto. Se a gente faltasse, a gente perderia ponto, né? A presença valia ponto. Ela foi uma professora bem rígida em questão, assim, de faltas e tal. Além dessas avaliações, a gente teve que elaborar 2 jogos. Um falando sobre a alfabetização e um em relação às normas ortográficas. Então, a gente teve que elaborar 2 jogos, tá? E também teve que fazer a prova. E daí a prova foi a prova tradicional mesmo. A gente tinha que sentar e cada um por si, fazer na hora e tal. Então, foi uma das cadeiras mais puxadas, porque foi uma das aulas mais, assim, mais expositivas que a gente teve, mais conteudista. Tipo, não teve muita interação e tal entre os alunos e a professora e tal. Foi mais engessada, assim. A outra cadeira que eu paguei foi Fundamento do Ensino da Matemática 1. A gente aprendeu, assim, alguns teóricos da matemática. A gente aprendeu a avaliar questões matemáticas, avaliar livro didático. Tanto é que essa foi uma das avaliações da professora. A gente tinha que avaliar um livro didático e tinha que apresentar sobre esse livro didático. E a gente teve que criar um jogo de matemática. Então, essa cadeira, ela é bem introdutória, assim, da matemática. Tipo, a gente vai entender como é que a criança vai raciocinar para formar os números, para conseguir entender os números, para fazer as adições, as subtrações, enfim. A gente trabalhou bastante com adição e subtração. Vi um pouquinho de multiplicação e acho que nada, de divisão. Mas, enfim, foi uma cadeira tranquila. A professora era bem tranquila, assim, bem legal, a forma como ela ensinava. Infelizmente, no final, ela teve um problema de saúde grave e ela não conseguiu, concluir, assim, a cadeira. Mas durante o percurso, né, o período, foi bem de boa, assim, a cadeira. A outra cadeira que a gente pagou é a tal da PPP. E essa PPP é a PPP 2. E ela fala sobre a gestão. A PPP 2 é gestão educacional e escolar. A gente vai fazer pesquisa, né, como eu falei, sendo que daí essa pesquisa já vai ser direcionada à questão da gestão da escola. Então, a gente tem que ir para a escola e ficar ali do lado da gestão e entender como é que ele geria aquela escola e ver os pontos positivos, negativos e qual seria o nosso objeto. O objeto de estudo não, porque o objeto de estudo era justamente a questão da gestão. Mas, tipo, qual seria a hipótese, a problemática da gente para trabalhar, né, fazer a pesquisa. Então, foi isso, a cadeira, e essa foi a avaliação dela. A professora foi muito boa, a gente debatia em sala de aula sobre os textos que ela passava e ela dava as orientações pra gente ir pra campo, né? Pra fazer a observação de campo, fazer a pesquisa. A outra cadeira que eu paguei foi Seminário Gestão da Educação e do Ensino, né? Porque, como eu falei, as cadeiras de seminário são juntos com as cadeiras de PPP. Então, a avaliação dessa cadeira foi justamente a gente falar sobre a pesquisa da gente. A gente teve que apresentar a pesquisa e essa foi a avaliação da cadeira de seminário. E a última cadeira que eu paguei nesse período foi Teoria Curricular. Essa cadeira foi com a mesma professora de didática, que deu didática pra gente. Então, a didática foi meio que a mesma, né? A gente tinha que debater em sala, apresentar um seminário. E foi isso. Basicamente, a gente teve que apresentar e debater. Ponto. Foi isso as formas avaliativas dela e mesmo estilo. Debates, conversa, né, em sala e pronto. E teoria curricular também foi muito importante porque eu comecei a entender a questão do currículo. E quanto o currículo pode ser opressor e quanto o currículo pode dar poder a um professor, a um governo, a uma instituição, enfim. Como um currículo é importante, né? Dentro da escola. Bom, esse período foi isso, né? Foi um período, assim, que foi mais puxado, né? Porque além das coisas que eu já fazia no segundo período, eu fiz a mais, como adiantar a cadeira, fazer projeto de extensão. O projeto de extensão que eu fiz, eu até falei num vídeo de perguntas e respostas, foi o Tá Responde 2. Eu falei que participei de um projeto de extensão que se chama O Caminho UFPE.
E todo mundo pode fazer, tá? Se você é daqui de Recife e quer fazer, você não estuda em uma universidade, ou você que está no ensino médio, você pode fazer. Você que é de qualquer curso pode fazer, sendo da Universidade Federal, sendo de outra universidade, ou não fazendo em nenhuma universidade, você pode fazer, independente da idade. Enfim, tem um processo seletivo lá que eles fazem, e daí se você passar, né, você começa no projeto. Eu vou deixar aqui o Instagram do projeto, porque daí vocês entram lá e vocês se informam mais. Então foi muito interessante, assim, né, esse trabalho que eu fiz lá, e eu gostei bastante. Mas, querendo ou não, foi puxado, né? O período foi puxado, foi cansativo, porque tudo na universidade é assim, né? A gente acha que não consegue. Desde o primeiro período tinha muitas coisas que eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não sei o que, que ia lá e conseguia. A universidade, ela faz muito isso, ela testa muita gente, ela cria um senso de responsabilidade que a gente não tinha antes. Principalmente eu, que entrei muito nova. Eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos, gente. 17 anos, sabe? Eu não era nem de maior, não tinha nem poder de escolha na minha vida, sabe? E eu tive que escolher um curso, eu tive que correr atrás, estudar e criar responsabilidade por si só, sabe? Então, muito louco isso. Então é isso, gente. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. I love you all. Thank you for watching.